com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás em segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Olá, amigos de estudos bíblicos. Gratos por juntos novamente partilharmos do estudo da Bíblia. Os novos, sejam bem-vindos. Os que já estão há tempos, também. E para estudarmos hoje, nós vamos para o livro de Salmos. Salmo 37, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ler e vamos estudar. Salmo 37, do primeiro versículo ao versículo 11. E a reflexão será aprender a esperar. Veja um tema tão atual e necessário para todos nós. Aprender a esperar. Bíblia aberta, então nós vamos ler alguns versículos. Inicialmente, Salmo 37, de 1 a 2. Não te irrites por causa dos maus, nem invejes os que praticam injustiça, pois como a erva, eles secam depressa, eles murcham como a relva verde. Agora o versículo 3 e 4 do Salmo 37. Confia em Yahvé, no Senhor, e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Põe tua alegria em Yahvé, no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. E ainda mais 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, a Yahvé, confia nele, e Ele agirá. Manifestará a tua justiça como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor, em Yahvé, e nele espera. Não te irrites contra quem triunfa, contra o homem que se serve de intrigas, que leva a cabo os seus maus propósitos. Até o versículo 7. Vamos orar. Senhor, como é bom nós lermos a Tua palavra e aprendemos de Ti cada dia mais através dela. E agora nós estamos juntos aqui para aprender na nossa escola dominical online e falar ao nosso coração, ó Pai, nos alimente, nos fortaleça e seja falando àqueles que estão participando conosco. Que a palavra hoje transforme vidas, transforme os nossos corações e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém.
aprender a esperar. Interessante que a nossa sociedade ela é muito imediatista, é a sociedade do vapt-vupt. Nós queremos tudo na hora. E principalmente nós somos incitados, levados pelas propagandas que estão em todo lugar. E o que me chama a atenção quando observo as propagandas são as celebridades que estão ali colocadas como influencer para fazer eu comprar o produto. E eu, às vezes, fico pensando, puxa, será que aquele jogador compreende bem o produto que ele está vendendo para mim? Será que aquela atriz conhece profundamente o que ela está a apresentar a nós, nos convencendo a usufruir e adquirir aquele produto, consumir aquele produto? E assim uma série de celebridades estão aí no mundo da virtualidade para nos levar a conquistar, a comprar um produto. O salmo de hoje é alguém que não é uma celebridade, não é um influencer dos tempos modernos. É alguém que, na verdade, conhece do que está falando. As nossas celebridades falam dos produtos, vendem, ganham para isso, ganham milhões, mas a pessoa de hoje, do rei Davi, o escritor do Salmo 37, que nós lemos, ele é alguém que conhece o que está a falar. A orientação dele é uma orientação sábia, para eu poder lidar bem com as dificuldades da vida. E ele me chama a atenção algo primordial nos dias atuais, que eu tenho que aprender a esperar, porque eu tenho que confiar. Ele destaca no Salmo, confiar na providência de Deus. E é claro que os Salmos, o Velho Testamento, a grande parte dele foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. E esse salmo é um salmo que facilmente os judeus gravavam, porque ele é um acróstico. É um acróstico assim interessante, porque usando o alfabeto hebraico. E aí você tem aí todo o alfabeto hebraico. E ele tem 40 versículos e inicia o primeiro versículo com a letra Aleph, né? 2 versículos, depois Dalet e depois Bet, nós dizendo no grego, Bet, e assim vai. Todo o alfabeto é colocado, então facilita bastante a memorização dos judeus. Alguns piedosos judeus sabiam até o Velho Testamento completo, de memória, devido à facilidade que o acróstico possibilita, que é o Salmo 37, a cada 2 versículos é uma letra do alfabeto hebraico. E Tertuliano, um dos grandes pais da igreja, aquele que viveu lá pelo ano 155 a 220 depois de Cristo, o que criou a palavra trindade, que não tem na Bíblia, ele criou, ele destaca que esse salmo é o espelho da providência. Então veja a importância do Salmo 37, ressaltada pelo pai da igreja, Tertuliano. E a ênfase, principalmente nos dias atuais que vivemos, como na época de Davi, é o cuidado de um Deus justo. Isso é muito importante. Em um mundo com a agenda do injusto. Nós começamos a perceber, e aí hoje, nos dias atuais, com todas as redes sociais, as injustiças estão estampadas em nossos semblantes, estão estampadas em todos os lugares. Mas o salmista Davi lembra a nós que nós temos um Deus justo. Por mais que o injusto tenha essa agenda aí lotada, fazendo coisas que não estão em harmonia com a vontade de Deus, nós temos um Deus justo. E o Salmo 37 nos lembra isso. E o Salmo, ele, por ser acróstico, didaticamente não dá para trabalhar muito bem o Salmo. Eu, como professor, fica meio complicado. Mas podemos dividir esse Salmo, nós vamos ver todo o Salmo hoje. De 1 a 11, o versículo, aprender a esperar, que é o tema de hoje. Mas se você depois, em casa, na lição de casa, pode ler do 12 ao 26, você vai perceber saber observar. Então Davi vai orientando, aprender a esperar, saber observar, e a partir do 27 ao 40, decidir obedecer.
Então, de maneira prática aí, para facilitar o entendimento do Salmo, nós vamos ficar apenas com a primeira parte do Salmo. Aprender a esperar no Senhor. E o Salmo dá uma ênfase tão grande com mansidão, com humildade, com gentileza, com doçura, né? Esperar em Deus. E é muito importante diante de uma realidade injusta, não correta. Muitas vezes parece que Deus esqueceu de nós, não. E aí ele ressalta, as promessas de Deus se cumprirão. Nós confiamos nos propósitos de Deus. Nós temos prazer na sua pessoa. E é interessante, com paciência e piedade, na presença de Deus, nós vamos com mansidão, com tranquilidade, diante de uma realidade injusta. Nós temos um Deus justo, que vela, zela, cuida de nós. E quem falou isso foi alguém que viveu toda a história de Davi, a sua biografia, ele pôde descobrir isso. E quando nós vemos no Salmo 27, versículo 25, se não me fala a memória, ele fala que fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Ele já estava idoso. E ele pode nos orientar, nos ensinar. Ele não é uma influência do tempo moderno, que apenas ganha para nos influenciar, mas ele não viveu e ele deixou essa mensagem para nós estudarmos na escola dominical de hoje. Aprender a esperar. O primeiro ponto que Davi destaca para nós no texto é confiar no Senhor. Para eu ter essa capacidade, essa aprendizagem de esperar, ter esperança, eu tenho, em primeiro lugar, confiar no Senhor. E Davi vai me orientar a fazê-lo. E lá no versículo 3º do Salmo, ele dá ênfase. Confia no Senhor e faze o bem. Veja bem, confia no Senhor, faze o bem. Habita-te na terra e alimenta-te da verdade. Veja aí, verdade. É claro que quando nós temos essa confiança firmada no Senhor, porque Ele é maior do que todas as coisas. Deus é maior que os nossos problemas, né? E nós não tememos acontecimentos inesperados da vida. A nossa vida é uma surpresa. Você acorda de manhã, você não sabe o que acontecerá durante todo o dia. Por isso é tão importante colocar a nossa vida de manhã em oração, lendo a palavra de Deus, no cofre divino, com proteção. E o que acontece? Por isso a gente não teme os acontecimentos, porque nós confiamos em Deus. O Salmo 125:1 traz para nós: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Além disso, confiar no Senhor, nós temos dentro de nós o amor de Deus, que é amado e nos dá a capacidade de amar. O amor de Deus está em nós. E essa confiança pressupõe a entrega na companhia dEle, no amor dEle. Nós temos alguém que nos ama antes de nós existirmos. O amor dele foi tão imenso que ele mandou o próprio Filho para vir pagar a nossa dívida na cruz do Calvário e nos dar a vida eterna. E automaticamente, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nós e o amor de Deus habita em nós. E ele é derramado, nós podemos exercê-lo diante do contexto da nossa sociedade. E Lucas 10:27 traz essa verdade. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o segredo da minha confiança no Senhor. Por quê? Porque eu amo a Deus de todo o meu coração, e esse amor que vem de Deus, eu posso exercê-lo na relação com o meu próximo. Mas vejam bem, confiar em Deus também obedece a sua palavra. O Senhor sabe o que é melhor para a vida dos seus filhos. A obediência é a tônica da vida do servo de Deus, do Filho de Deus. E quando a gente lê isso lá em João, o Evangelho de João 14:21, reforça a ideia. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele.
A grande verdade, eu demonstro que amo a Deus cumprindo os seus mandamentos. E aí eu demonstro a minha confiança total nele. E, mais importante, quando eu tenho essa aprendizagem de aprender a esperar, em primeiro lugar, com confiança no Senhor, eu adquiro o equilíbrio. Deus me dá equilíbrio no meu coração. E eu não temo o futuro. Porque Deus já está lá no futuro. Deus esteve no passado comigo, está hoje, agora, e já está lá no futuro. E essa preocupação do dia da manhã não vai de maneira nenhuma ofuscar o presente da minha vida hoje. O passado pertence ao museu, encerrou-se. Deus já está no futuro. E eu vivo o presente tranquilo. E o Salmo 112, 7 nos dá esse fortalecimento. Não temerei más notícias. Olha o que o Salmo 112, 7 nos diz. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Agora vejam bem, em tempos de tribulação, né? É tão bom saber que eu tenho uma companhia protetora do Senhor. Nós estamos acompanhando pessoas com as diversas enfermidades, diversos tipos de câncer, diversos problemas familiares, uma série de situações, de tribulações. E a gente não teme passar por elas. Por quê? Naum 1:7 mostra a ação do Senhor. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então nós aprendemos a grande verdade, confiar em Deus. O primeiro ponto importante para eu aprender a esperar. E a gente observa também que automaticamente quem confia no Senhor tem uma vida abençoada e produz frutos. Porque o interior nosso é alimentado pelo Senhor Jesus. Ele habita em nós. É o próprio Deus habitando em nós através do Espírito Santo. E quem coloca isso para nós é o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículos 7 a 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. E ainda tem a plena alegria, ao contentamento interior, que é o que Deus dá a cada um de nós. Uma alegria além das circunstâncias, algo que vem de Deus, é Deus em nós. E o Salmo 5:11 orienta: alegra-se, porém, todos se refugiam nele, em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome. Essa confiança em Deus, no Senhor, quando nós aprendemos, a gente vive em paz. Porque a gente tem a segurança, tem o conforto. E o nosso coração está sossegado, tranquilo. Isaías, o profeta, capítulo 26:3, traz para nós: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Vejam bem, aprender a esperar. Primeiro ponto importante que o salmista Davi traz para nós é confiar no Senhor. Mas o segundo ponto que Davi coloca para nós, para a gente aprender a esperar, nós temos que agradar o Senhor. Algumas traduções colocam deleitar-se no Senhor, que é a mesma ideia. E o salmista Davi, no Salmo 37:4 agora, ele traz para nós: agrada-te do Senhor, deleite-se no Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Quando ele coloca isso, nós aprendemos que é fundamental agradar o Senhor. E como isso acontece? Há um prazer de estar com a pessoa, pensar nela
tê-la por perto, esse agrada-se do Senhor. Ele tem essa alegria de ter o Senhor por perto, de pensar nele. E há um envolvimento e um comprometimento. Nós estamos envolvidos com o Senhor. Nós estamos deleitando, tendo a experiência, a paz, a alegria, o conforto, o fruto do Espírito em nós. E há uma relação de entrega intensa e profunda. Nós temos uma intimidade com Deus imensa. E é isso que acontece quando a gente aprende a esperar. Primeiro a gente confia em Deus, depois a gente agrada o Senhor. E esse conhecimento que a gente tem na intimidade com o Senhor vai mudando as nossas prioridades. Essa semana eu estava a ler um texto, interpretar um texto para um amigo e eu destaquei bastante isso, né? A importância na vida, diante das adversidades, até diante da morte, prioridades. Quais são as prioridades da minha vida? E o Senhor Deus, o Senhor me ajuda. Quando eu estou nessa íntima relação com Ele, deleitando-me nele, agradando a Ele, Ele muda o foco da minha vida, as prioridades. Quais são? Os investimentos e dedicação. A partir de agora eu tenho algo especial. Faz sentido na minha vida. As coisas que estou a realizar para agradar a Deus, na intimidade com Deus, tem sentido, porque o coração do homem só tem paz, satisfação, quando ele está em Deus, quando ele é preenchido por Deus. E ainda mais, a consciência que a gente tem, quando nós aprendemos a esperar em Deus, além de confiar, é claro, nós agradamos o Senhor, deleitamos o Senhor, todo o tempo seria pouco. É muito pouco o tempo que eu tenho para expressar a Deus a minha gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. Todo o sacrifício que eu faço é pequeno. Todo esforço é justificável. Toda renúncia e muitas coisas eu não faço porque não agrada o Senhor Deus. Todo investimento torna-se merecido, enfim, tudo é diferente. A partir do instante que eu agrado a Deus, eu sou íntimo de Deus, eu me deleito na minha relação para com Ele. E percebemos isso quando, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o versículo 41 a 42, há o contato com aquela família amada por Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Mas especificamente aí a relação de Marta e Maria. E observe o texto bíblico, mostrando esse agradar, agrada-se do Senhor, né? Deleite-se do Senhor. Lucas 10, 41 e 42. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta estava tão preocupada com os afazeres domésticos, aquela correria da casa. Marta, estás ansiosa. Ansioso é uma pessoa que tem a mente dividida e afadigada com muitas coisas. Se só somos íntimos do Senhor, não há o que se preocupar. Ele está cuidando de tudo. Eu coloco diante dele em oração e a vida se tranquiliza. Agora, mas uma só é necessária. Olha Jesus falando. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a boa parte? Maria estava preocupada ali em agradar o Senhor Jesus, em deleitar-se do Senhor Jesus, estar aos pés do Senhor Jesus, aprendendo de Jesus. Isso é mais importante. Devemos ter os afazeres, é claro, mas o mais importante nessa vida, o que me traz paz ao coração, que me dá segurança à alma, é esse agradar o Senhor, é estar aos pés de Jesus, como Marta o estava. E quando a gente lê no Salmo 37, versículo 23, nós nos alegramos tremendamente, o Salmo como um todo. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não se preocupe, em mundo injusto, em que isso impera, gritante em todas as áreas, não se preocupe. Deus está observando o nosso andar correto, sério, e Ele deleita-se no seu caminho, né? Então, isso é primordial. O mais importante é a minha intimidade com Deus. E eu aprendo isso, segundo Davi, aprendeu na sua vida como um todo. Em primeiro lugar, confiar no Senhor. Em segundo lugar, agradar-se o Senhor, deleitar-se no Senhor.
E o Salmo 37 aí tem a promessa, nessa parte. Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha as promessas. E é claro que o meu coração, os meus desejos são para o Senhor Deus, são servir a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Os nossos anseios é que todas as pessoas desfrutem da presença de Deus nos seus corações. Porque o único que pode trazer a verdadeira felicidade ao coração humano é Jesus. É aquele que nos dará a vida eterna. E nós estaremos nessa vida sentindo essa presença maravilhosa e a promessa cumprindo. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas vejam bem, aprender a esperar. Primeiro, confiar no Senhor. Agora, agradar-se do Senhor, deleitar-se no Senhor. Mas, em terceiro lugar, o Davi, o rei Davi, conhecedor da vida, experiente, já idoso, ele coloca entregar o caminho ao Senhor. A chave para eu fazer isso está no versículo 5. Olha lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Nós vivemos em situações complexas, difíceis. A cada dia se avolumam mais os problemas. E hoje os problemas vêm até nós, principalmente através das redes sociais. Nós estamos aí na internet. A tecnologia, ela nos faz viver uma cabeça emproblemada, se existe a palavra, né? Cheia de problemas a cabeça. E é interessante lembrar que a gente não deve ficar com nada em nossa vida. Nós vamos entregar ao Senhor qualquer situação, seja uma situação boa, ruim, enfim, injusta ou não, devemos entregar ao Senhor. E é claro que, ao entender aí o salmista, quando Davi coloca para nós entregar, essa palavra no hebraico é passar as mãos de alguém. Então, por isso que a gente aprende a esperar. Porque a gente não fica com o problema. A gente não leva, não carrega o fardo. A gente passa as mãos de alguém, rende-se, submete-se, dedicar-se inteiramente. Entrega totalmente a Ele. Porque é o único que pode resolver todos os nossos problemas. O único que pode dar sentido à nossa vida, dar solução a tudo. Que Ele mesmo nos orientou. Eu sou o caminho, João 14,6, lembram lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é tão bom. Jesus diz na palavra, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é essa capacitação que o salmista está nos colocando, né? A aprender a esperar em Deus, não desesperar. A situação pode ser caótica, mas tudo tem uma solução dada pelo Senhor. E aí a gente vê no hebraico, né, que é o texto usado aí, da palavra entrega. Eu achei interessante a exegese dessa palavra do texto. Tem aquele sentido de ser livre de um fardo. Então é muito importante isso nos dias atuais. Não precisamos estar carregando fardos. Eu encontro pessoas carregando coisas que elas não têm condição de solucionar em nenhum momento. Porque elas não têm o poder de Deus. Só o poder de Deus. Nosso Deus é soberano. Nós já aprendemos isso em outras lições. Ele é onisciente, sabe de tudo, onipotente, tem o poder sobre tudo. Onipresente, está conosco em todo lugar, em toda e qualquer situação. E aí, quando eu entrego, o que acontece? Eu me vejo livre daquilo. Talvez hoje você está aí carregando coisas. Vamos entregar hoje, nesse dia, tudo a Deus. Vamos deixar o fardo com Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega tudo o que está acontecendo na sua vida. Todos os problemas, dificuldades, vamos entregar para que Ele nos direcione. E esse entregar, a gente pode entregar o fardo que é pesado demais. E eu me lembro sempre, quando estou a estudar essa questão de entregar-se ao Senhor, de David Livingstone, que declarou, David Livingstone foi um missionário escocês e desbravador da África. A África tem uma gratidão enorme a David Livingstone, o escocês. E esse versículo sustentou a vida dele. Ele desbravou a África. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. E ele tem uma colocação assim, quando você lê a biografia do David Livingstone,
que direcionou a vida dele esse versículo, ou seja, a palavra de Deus. Ele diz o seguinte: Deus envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Olha que maravilhoso. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues, e desata todos os laços do meu coração, menos o laço que me prende o meu coração. Assim, olha que lindo. E eu achei interessante também uma colocação lá na biografia do David Livingstone. Essa entrega dele, e direcionou a vida dele. Prefiro estar no coração da África. Foi o que ele fez. Ele morreu na África, né? O coração dele ficou na África. E o corpo foi levado para a Inglaterra. Você pode encontrar hoje o túmulo dele na Inglaterra. Prefiro estar no coração da África pela vontade de Deus. E quando a gente entrega tudo, e a gente tem a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus é o mais importante da nossa vida, do que no trono da Inglaterra, fora da vontade de Deus. Você pode estar numa situação maravilhosa, economicamente e tal, mas se não está no plano de Deus, se não é o centro de Deus, não subsiste. E não há paz. Por que nós estamos aí, a gente vê os youtubers que estão na Suécia, estão na Noruega, estão na Dinamarca, e eles trazem, mostram a nós o quadro depressivo, o quadro de suicídio nesses países que têm o maior índice de desenvolvimento humano. Por quê? Porque falta realmente Deus dirigindo as vidas, falta essa intimidade com Deus, falta essa entrega a Deus que David Livingstone nos ilustra aí. E em Filipenses 4, 6, traz para nós: não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que ficar aí com a cabeça dividida, preocupado? Em tudo, porém, sejam conhecidos de Deus as vossas petições. Coloque diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça, agradecendo a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí está em Filipenses 4, 6 e 7. E é claro, quando o salmista Davi coloca: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará, vem logo o versículo 6, que vai colocar: fará sobressair a tua justiça. Não se preocupe, você é caluniado, injustiçado, fazem uma série de ações, não se preocupe. Eu farei, entrega o teu caminho na minha mão, entrega todas as minhas mãos, eu vou resolver o seu problema. A tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não se preocupem. Podem fazer coisas contra as nossas vidas das mais diversas formas. Quem está a julgar, quem é soberano, quem é o verdadeiro juiz é o nosso Deus. E ele está falando aí: entrega, deixa comigo, eu resolvo o seu problema. Mas vejam bem, o Hernandes Dias Lopes, né, o reverendo Hernandes, ele tem uma mensagem lindíssima, até colocada aí, eu coloquei até o quadro da sua mensagem, se você tiver um tempo, assista. Se entregue ao Senhor e tenha a vida restaurada. Isso é primordial, quando nós entregamos. Então vejam aí, aprender a esperar, né? A gente confia, a gente agrada do Senhor, e agora a gente viu aí entrega. E aprendemos nessa terceira parte: sigamos caminhando, mas entreguemos nossa caminhada ao Senhor. Não é a mensagem do Hernandes, tá? Assista lá, se você tiver tempo, a mensagem dele. E aí nós aprendemos: ele nos redime do passado. Puxa, o passado tem que ser apagado, esquecido. Ele não pode, se ele tocar, o telefone do passado tocar para você, eu já fiz essa colocação várias vezes nas minhas redes sociais, e outras pessoas também. Quando o telefone do passado tocar, não atenda. Por quê? Porque ele nos redime do passado, ele nos ilumina no presente. Hoje em dia nós vamos dar luz da sabedoria de Deus para vivenciar o presente em toda e qualquer situação. Agora, e ele nos sinaliza o futuro. Nós temos um futuro. O deixar dessa vida, para nós, a gente não gostaria de ir logo, a gente quer estar com muitas pessoas. Mas o deixar dessa vida é estar com Deus. Nós temos a morada eterna, a casa eterna preparada. Jesus preparou a morada eterna para nós. Então aí nós aprendemos. Mas veja bem, depois da entrega vem o quarto ponto importante. São 5. Depois da entrega vem o descanso. Não antes. Se não tiver entrega, não tem descanso. E nós aprendemos
a esperar, porque confiamos, nos deleitamos, agradamos o Senhor, entregamos e agora nós aprendemos a quarto ponto que Davi viveu na sua vida. Eu confio muito mais nele do que os youtubers aí, com as suas propagandas, sem eles terem uma profundidade do que estão falando. Olha lá, descansar no Senhor. Então eu confio, eu agrado o Senhor, eu entrego e depois de fazer essa entrega eu descanso no Senhor. O salmista Davi coloca para nós. Agora, 37:7, o Salmo. Descansa no Senhor e espera nele. Isso é uma das coisas mais difíceis que nós, servos de Deus, temos que fazer. Descansa no Senhor e espera nele. Olha, aprender a esperar. Não te irrites, não se inquietes por causa do homem que prospera em seu caminho. Você está preocupado com a pessoa que não anda com Deus e ela está se dando bem, está indo bem na vida? O nosso olhar não é para a vida das pessoas. O olhar nosso é para Deus. É servir a Deus. Por causa do que leva a cabo os seus modos de todas as pessoas que são assim, a Bíblia é clara. Se você lê do início ao fim, todas as pessoas que agiram de má fé, elas não prosperaram. E olha, não fique preocupado, não foque nessas pessoas, foque em Deus. Foque na sua missão, no seu trabalho. E é claro que descansar no Senhor, a gente vai estudando exegeticamente, né, a palavra no hebraico, literalmente é silenciar. Sim. Ficar em silêncio ajuda a ouvir Deus falando à alma. Quando nós ficamos em silêncio, por isso nós estamos em oração, Deus fala à nossa alma. Primeira coisa, quando eu vou na minha intimidade com Deus, eu oro. Né? Eu oro e ali tranquilizo. E depois Ele fala comigo pela leitura da Bíblia. E Ele fala profundamente. E é tão bom ler a Bíblia porque eu estou com o autor junto de mim, que é o Espírito Santo. Ele que foi o que inspirou homens a registrarem para mim a palavra de Deus. Então eu estou com o autor do livro junto, me auxiliando. Então, livrar da fadiga, né? O descansar do Senhor me livra das fadigas de trabalho, apoiar, assentar sobre alguma coisa, tranquilizar. Toda essa ideia que dá a palavra no hebraico. Repousar, dormir ou estar deitado. Então é essa a ideia, descansar, descanso no Senhor. A partir do momento que eu confio, eu tenho intimidade, eu agrado, eu me deleito no Senhor, eu, na verdade, entrego, depois disso tudo eu descanso. E é claro que o Salmo 13:11 vai reforçando ainda mais. Senhor não é soberbo, ou melhor, Salmo 131, primeiro versículo. Senhor não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não estou interessado nesse universo. Ele vai colocando. E o 2, o Salmo 131. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma, para comigo. E olha o que diz no final do texto. Espera, ó Israel, no Senhor. Então, fundamentalmente, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. A nossa esperança, a nossa segurança, o nosso descansar em Deus é nessa vida e na eternidade. Isso Ele traz para nós. E quando a gente vai lendo Jesus no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, Ele traz para nós o versículo 25, acompanhe. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, não fique com a mente dividida, essa é a ideia. Agora aqui é o Novo Testamento grego. Sabe aquela pessoa ansiosa, está dividida, a mente está dividida. Quando é a vez de comer ou beber, nós estamos tão preocupados com comida, bebida, coisas temporárias. Nem pelo vosso corpo, quanto é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Não é muito mais importante o corpo, né, do que o comer. E ele vai colocando isso no sermão da montanha, Jesus falando ali a igreja, né, daquele tempo presente. 6. Observai as aves dos céus. Se a gente só cumprisse esse versículo, nós seríamos totalmente felizes, completamente, sempre tranquilos. Observai as aves, olha as aves. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves. Nós somos no universo da criação, a coroa da criação.
Mas veja bem, versículo 27, Mateus 6. Qual de vós, por ansioso, quer dizer, com a mente dividida ali na preocupação, na atenção, pode acrescentar um covo ao curso da vida? Quem pode acrescentar um tempo maior de sua vida? Ninguém. Nós nascemos com os dias certos. Nós temos o prazo de validade vencido. Agora veja o 28. E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Preocupados com vestido, com roupa, coisas secundárias. As pessoas passam a vida inteira na futilidade. E esquece de cuidar do mais importante que Jesus está ressaltando aí. Eu, contudo, desafio que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer... Nem Salomão foi o mais sábio de todos os tempos, o mais poderoso, a sua riqueza imensa, e não se vestiu como elas. Observe agora o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Aí a questão, a nossa fé é nele, o foco é nele. E aí nós aprendemos a descansar nele, a promessa dele. E ainda, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso tudo é temporário, isso tudo é passageiro. Porque os gentios, quer dizer, as pessoas que não servem a Deus, é que procuram todas essas coisas, pois os nossos pais celestes sabem que eles sabem todas. Deus sabe da nossa necessidade, da nossa carência. Podemos lembrar no museu da nossa vida. Era um momento difícil, de complexidade, e Deus agiu, apareceu, surgiu, a solução veio, o milagre aconteceu. Agora o versículo 33, o destaque, realmente quando nós descansamos no Senhor, aí nós vamos aprender a esperar. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus primeiro, e as demais coisas serão acrescentadas. E o versículo 34 ainda lhe dá ênfase. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã basta ao dia o seu próprio mal. Vamos viver bem cada dia, usufruindo bem cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano. Vamos usufruir bem no tempo presente, porque Deus está cuidando de tudo. Vamos descansar plenamente em Deus. E aí, descanse em Deus. Então, a nossa oração, aí o salmista, no Salmo 62:5, reforça. Nossa oração deve ser essa. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. E agora, último lugar. Aprender a esperar. Primeiro eu tenho que confiar no Senhor, agradar o Senhor, deleitar-se no Senhor, entregar ao Senhor e, depois disso tudo, descansar no Senhor e, fundamentalmente, esperar no Senhor. O salmista coloca para nós, ainda reforçando o versículo 7, o Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem, que prospera em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus mais desígnios. Espera nele. Primeiro aprendemos a descansar, que é o quarto ponto agora, esperar nele. Gosto muito de John Piper, um grande teólogo norte-americano e influencer no mundo teológico, né, espiritual, religioso e na sociedade americana como um todo. Ele diz assim, esperar no Senhor significa recorrer a Ele em vez de recorrer antes ao homem. Então, pacientemente confiar que Deus agirá em seu tempo. Isso é importante o que ele coloca para nós. E é claro, e biblicamente a gente vai aprendendo, não só com John Piper, mas pela Bíblia. Noé esperou, olha, 120 anos. Ele pregou, esperou a hora que a arca foi colocada ali e pregou durante 120 anos. Abraão esperou a vinda do seu filho, né, o filho da promessa, Isaac. José esperou, aí olha, passou uma temporada em situações complexas, Deus agiu. Moisés também esperou, Davi esperou, Paulo esperou, e eu poderia citar muitos outros. E a ênfase, é claro, a minha alma espera somente em Deus. E é claro que para tudo isso acontece, esse esperar no Senhor, para eu aprender a ter dependência de Deus. Eu dependo de muitas coisas. Eu vivo um universo em que eu dependo de uma série de coisas. Eu vivo, existe até uma idolatria nas dependências.
E primordialmente eu tenho que depender só de Deus, em tudo. E é claro que o Salmo 27,14 vai nos levar a refletir sobre isso. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E ainda o Salmo 41, são textos que traduzem esse ponto primordial, esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ainda lá, Isaías, o profeta, 40:31, um versículo que é muito divulgado aí nas redes sociais, mas calha muito bem aqui agora. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é claro que ainda o profeta Jeremias, lá em Lamentações 3, 25 e 26, ele reforça ainda para nós: espera no Senhor. O Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E o Salmo 37, 24 ainda. Ainda que caia, observe bem aí, espere no Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta pela mão. Eu tenho a mão de Deus a me sustentar. E é claro, concluindo, aprender a esperar, nós temos que confiar no Senhor. Devemos também agradar o Senhor, deleitar-se no Senhor. Também entregar o caminho ao Senhor e descansar no Senhor. E com isso nós alcançamos o que aprendemos hoje, né? Aprender a esperar. O que nós temos que aprender a esperar no Senhor. Esse é o ponto primordial. E quando a gente lê o versículo 11 do Salmo 37, nós temos uma surpresa muito agradável. Ele diz assim, ouça: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos, aqueles que são humildes, dóceis, gentis. E essa mansidão é dada por Deus, né? Calma, tranquilidade. Ele dá tudo isso a nós, diante das adversidades, das situações. Nós estamos aqui para... Quem é o juiz de tudo é o nosso Deus. E olha, Jesus, de uma maneira toda especial, tomou o Velho Testamento e colocou no Novo. E sempre acontece o contrário, né? A gente vê ao contrário. E ele tomou o Velho, esse texto bíblico, e colocou. Olha lá o que ele colocou nas bem-aventuranças. O Evangelho de Mateus, capítulo 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E é isso que nós temos que viver diante da situação que estamos. Aprender a esperar. É primordial para nós como servos de Deus. E por quê? Porque a gente é imediatista para o aqui e agora. E a gente quer o livramento e o melhoramento já. Deus não tem relógio nem calendário. Achei linda essa colocação que aprendi essa semana. Deus não tem relógio nem calendário. Presta atenção. Isso nos aflige porque nós temos. Isso chama atenção. Nós temos. O triunfo final é de quem confia nele. Olha bem. Quem espera, aprendeu a esperar no Senhor, que é a complementação da mensagem, do título. O justo está nas mãos de Deus. E é claro, por isso, concluindo, aprender a esperar no Senhor. Por quê? Porque o justo vive com o espírito de mansidão, que é o fruto do Espírito, dado a nós que temos o Espírito Santo em nós. Depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo mora em nós. E Ele nos dá essa capacitação para enfrentar qualquer situação e para aprender a esperar. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, antes de cantarmos, orar, não é? Eu já tomei os 3 pedidos de oração e as gratidões das pessoas que foram ao encontro de mulheres que oram lá em outubro. E aqui estão mais 5 que foram colocados na salva lá pedindo as orações. Então eu vou agora orar por eles. Vamos orar então.
Como é bom, ó Pai, nós agradecemos a Ti pelo dom da vida e pela Tua palavra que falou o nosso coração nesta hora. Aprendemos a esperar em Deus, porque nós confiamos, não é, plenamente no Senhor. Nós agradamos o Senhor, entregamos ao Senhor e descansamos no Senhor e nos dá essa espera. Gratos, ó Pai, porque a Tua palavra nos fortaleceu e faz com que vivamos essa vida de mansidão na esperança da ação do Senhor. E agradecemos ao Pai porque essa semana Patrícia, uma das mulheres que ora, aniversariou. Cuida dessa vida, Senhor. Agradecemos também pela cirurgia bem-sucedida de Tânia Duarte Santos, Senhor. Gratos porque ela está bem, o Senhor operou ali através da medicação. Queremos, ó Pai, agora também agradecer pelo encontro que tivemos na semana passada de 40 anos de formatura de nós que estudamos teologia lá no Seminário de Campinas. O Senhor nos abençoou ali naquele encontro virtual da semana anterior. E agora, Pai, nós queremos interceder pela saúde física e espiritual do esposo dessa irmã que coloca o pedido e que o Espírito Santo esteja dirigindo os gestores do município. Ela também pede, a outra irmã pede por saúde à família e pela sua comunidade religiosa e pede também para que o Senhor esteja cuidando do povo brasileiro. Essa outra irmã pede pela conversão da sua família e de seus amigos. E a outra pede pela família também, pela igreja e pelo próprio casamento dela, Senhor. E também pede oração pela família. Seja, Pai, cuidando dessas irmãs que oram, ouvindo as suas preces, Senhor. Intercedemos, Senhor, pela nossa vizinha Sueli, que está para fazer uma cirurgia no cérebro. Que o Senhor possa estar acompanhando e no momento certo o tumor possa ser retirado do seu cérebro, Senhor. E seja, Senhor, com Eduardo Takenaka, nas suas quimioterapias, no seu tratamento e restaurando aquele jovem da sua saúde física. Agradecemos ao Pai pela vida do Senhor Armando, Dona Luzia, os pais do deputado Carlos Gianazzi. Graças a Deus eles estão melhorando, continuam operando na parte física e espiritual da família. Guarda, Senhor, também o meu pai e minha mãe, que estão muito gripados, que o Senhor esteja cuidando deles, restaurando a saúde deles. Guarda também ao Samuel, ó Pai, filho da Isis, que está com muita febre, Senhor. Esteja acompanhando a Júlia com o tumor na cabeça também, operando, cuidando, abençoando o tratamento, Senhor. E o jovem Gabriel, guarda-o, proteja, o abençoe. O Senhor sabe a necessidade dele. Guarda também o nosso irmão Márcio Martinez, com o luto da perda da sua mãe. Conforta o seu coração. Guarda, Senhor, a Sandra Citrone, que faz as quimioterapias, Senhor, os tratamentos. Cuida dela, restaura aquela vida, Senhor, física como espiritualmente. Guarda o Alexandre, que precisa da Tua graça, Senhor. O Sidney Martins, que precisa do Teu auxílio. Cuida dele, do seu tratamento em relação ao câncer. E também o Sidney, Senhor, lá em Tietê, a sua esposa Elisa, seu filho. Cuida daquela família, Senhor. Não esquecemos, ó Pai, do nosso amigo Hélio Gardenal, da sua esposa Carmo. Esteja cuidando dele, Senhor, restaurando a saúde. E acompanhe, Senhor, a nossa irmã Ivani Duarte Camargo, em depressão, Senhor. Seja curando, Senhor, operando no tratamento da Tua serva. E guarda, Senhor, o Mateus, filho do Ari e da Suzana, que precisa do Seu auxílio, do Teu acompanhamento. Restaura aquela vida física, Senhor. Guarda a família e seja com a Patrícia também, Senhor, essa mulher que ora, e por o Seu afilhado Mateus. Cuida da saúde dele, fortaleça, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, em tudo, guarda o nosso país. Precisamos muito da ação Tua. Guarda, Senhor, a vida no mundo em si, os países que estão em guerra. Seja acompanhando, Senhor, o Oriente Médio, seja assistindo com a Tua graça, com o Teu poder. Seja acompanhando também os irmãos no leste europeu. E seja os assistindo com a Tua graça, com o Teu poder. Derrama o Teu poder e perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Nos guarde, nos proteja. E nós oramos agradecidos por tudo. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar, encerrando a Escola Dominical Online.
seu